Fala aí, Dev, tudo bem com você? Seja novamente muito bem-vindo a mais uma aula. Bora dar continuidade ao nosso projeto. Na aula passada nós trabalhamos o tratamento de exceção para um objeto não encontrado de uma forma personalizada, bem bacana, bem interessante essa implementação. E o projeto começou a tomar mais forma, começou a tomar aí uma complexidade um pouquinho maior, o que tem deixado ele mais interessante. Então vamos lá, o que nós vamos implementar nessa aula é o padrão DTO, Data Transfer Object, o objeto de transferência de dados. Ele é um padrão muito utilizado no mercado, tá bom? Quando você tem uma API onde você precisa omitir alguma informação ao seu cliente, você utiliza o padrão DTO aí para esse tipo de situação, tá bom? E nós vamos implementar no nosso projeto. Note que aqui no nosso User Resource, nós estamos retornando no nosso Endpoint Find by ID uma entidade user. Então nós estamos dando ao cliente acesso à nossa entidade. Isso não é interessante, tá bom? Até uma falha de segurança. E a gente resolve isso com o DTO. Então vamos fazer isso. Eu vou criar aqui no meu subpacote domain um outro subpacote chamado DTO, Data Transfer Object. Aqui dentro do subpacote DTO eu vou criar uma classe que eu vou chamar de User DTO, tá bom? Ela terá os mesmos atributos da nossa classe User. Então eu vou pegar aqui, olha, desde o ID até o password e vou trazer aqui para o nosso User DTO. Então deixa eu só colá-lo aqui. Deixa eu tirar essa anotação column, não se faz necessário no DTO. E aqui eu vou colocar as anotações setter, getter, ao args constructor e no args constructor, tá bem? Então construtor com parâmetros e construtor sem parâmetros. Beleza? Então agora a gente tem a nossa classe aqui, a gente consegue começar a utilizar ela na hora de retornar lá ao nosso cliente uma resposta naquele endpoint find by ID. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, como nós vamos pegar as informações que vêm nessa chamada service.findById e passar para um usuário DTO para poder mandar ele lá para o nosso cliente? Nós vamos utilizar o Model Mapper para a gente conseguir reduzir código, tá bem? Aquele código boilerplate, a gente consegue eliminá-lo com o Model Mapper. Então eu vou abrir aqui meu navegador, uma nova guia, vou digitar aqui Maven Repository, tá bem? Acessa aí Maven Repository, primeiro carinha aqui. Quando ele abrir aqui, olha, ele tem uma guia de search aqui, tá vendo? A gente digita aqui Model Mapper. Então vou digitar aqui, opa, faltou um M aqui. Achou aqui já a primeira opção, tá vendo? Model Mapper. E eu vou selecionar a última versão mesmo, a versão 2.4.4. Então, se você clicar aqui dentro desse campo, ele já copia para a área de transferência para você, só de você clicar, beleza? Então, agora a gente pega esse cara e cola aqui no nosso pom.xml. Deixa eu expandir aqui. Nós temos aqui, então, dependencies. Vou quebrar uma linha e vou colar aquela nossa dependência do Model Mapper, beleza? Deixa eu só dar uma organizada aqui no código. Beleza, ele traz aqui um comentáriozinho aqui, que a gente retirou essa dependência lá do Maven Repository. E daí é só clicar nesse Vzinho aqui para ele recarregar aqui as nossas dependências e baixar aqui as bibliotecas que ainda não foram baixadas. Maravilha? Então eu vou fechar aqui agora esse cara, vou vir aqui no commit, vou commitar apenas o pom.xml. Aqui eu vou colocar aqui Model Mapper, eu vou colocar dependência, né? Dependência para Model Mapper, beleza? Vou dar um commit. Aqui, ó, eu vou selecionar o meu user DTO e vou colocar aqui classe user DTO, que nós criamos essa classe DTO para o nosso user. E agora a gente vai seguir aqui. Vamos lá, o que eu quero fazer? Eu posso fazer simplesmente assim, olha, private model mapper, chamar esse cara aqui de mapper, por exemplo, recebendo um new model mapper, tá bem? Eu já tenho uma instância de mapper aqui, eu já posso utilizá-la aqui. Só que eu quero fazer diferente, eu não quero fazer assim não. Olha, eu vou vir aqui no subpacote config e vou criar uma classe chamada model mapper config. Dou um enter aqui, add, vamos adicionar a notação configuration aqui, beleza? E aqui, olha, eu vou criar um método public, ele vai retornar para a gente um model mapper. Eu vou chamá-lo de mapper apenas, esse método.
tá bem? E aqui nós vamos dar um return new model mapper, beleza? Então aqui eu vou colocar a anotação bin, sempre que o nosso projeto subir, nós vamos ter essa classe de configuração model mapper, que vai ter aqui em formato de bin um método que nos retorna um model mapper. Então eu consigo injetar, ao invés de criar aquela instância, criar uma injeção dessa instância e deixar que o Spring faça o gerenciamento dessa instância para a gente. Ele instancia, gerencia e destrói no tempo correto, tá bom? Vamos salvar aqui então. Vou voltar aqui no Resource agora. E aqui eu vou colocar então AutoWired, Private, Model Mapper. E aqui agora eu coloco o Mapper apenas mesmo. Então, agora eu tenho ali em formato de bin uma instância do meu Model Mapper. Vamos salvar aqui então. O que eu posso fazer agora? Bom, eu tenho o usuário DTO, eu quero pegar o valor dos atributos do user que vem nessa chamada service aqui, find by ID, e passar para um user DTO para me retornar esse user DTO. Olha só, eu vou dar um Ctrl X nessa chamada aqui e vou fazer assim, olha. Eu vou falar que esse meu endpoint agora retorna um user DTO, deixa eu trazer o import dele. Vou chamar o meu mapper aqui e ele tem um método map, onde você passa para ele dois objetos. O objeto que tem a fonte das informações e qual é o tipo de destino que você quer retornar para o cara. Então, por exemplo, as informações estão no meu objeto user e eu quero que o destino final seja um user DTO com as informações dessa minha fonte. Então, eu vou passar aqui a minha chamada para o nosso service lá, né? Que é o service.findById. Deixa eu colocar aqui que é um map. E daí eu coloco uma vírgula. E eu quero que seja passadas as informações do retorno desse método para um userDTO class, tá bom? Então, beleza. Olha só. Eu vou salvar o meu projeto, vou recompilar ele aqui. E a gente já vai fazer um teste lá no nosso Postman para verificar se realmente ele está retornando o que nós esperamos, tá bom? E aí vocês vão entender melhor como é que a gente utiliza aí o DTO. Então vou expandir aqui, ele já subiu para mim aqui o servidor Tomcat na porta 8080. Vou voltar aqui, fiz a requisição e olha lá, mesmas informações estão aqui. Só que agora eu consigo omitir informações. Por exemplo, eu não quero que a senha seja retornada para o meu cliente. Só o ID, o name e o e-mail. Então eu posso vir aqui no meu userDTO e colocar em cima do password a anotação JSON ignore, tá bem? Então, se eu salvar e recompilar o meu projeto novamente, ele vai ignorar esse cara na hora que eu der um get nele. Se eu der um get nessa senha aqui agora, nesse password, ele não retorna nada para mim, tá bem? A gente vai ter um probleminha com isso posteriormente, mas a gente vai resolver com uma outra anotação e vocês vão entender melhor posteriormente, tá bem? Então, se eu vir aqui agora, der um send novamente, note que agora a senha não vem mais. Então, a gente consegue omitir esse tipo de informação utilizando o DTO, tá vendo? É muito bacana esse padrão, é muito requisitado, tá bom? Se você for trabalhar aí em grandes empresas, você vai ter que usar, trabalhando com Java no back-end, pelo menos que eu saiba, você vai ter que usar, então é bom que você já aprenda aí, beleza? Então agora o cliente não tem mais acesso à nossa entidade, a gente vai fazer um outro commit aqui. Eu vou fazer um commit aqui disponibilizando, então disponibilizando um model mapper em forma de bin. Beleza? Eu vou fazer esse commit aqui. Agora eu vou fazer um commit das demais alterações e vou colocar aqui retornando DTO para user resource. Beleza? Então agora a gente está retornando o DTO, não retorna mais a nossa entidade, não dá ao cliente acesso à nossa entidade. Perfeito? Bom, pessoal, então para esta aula era apenas isso, beleza? Na próxima aula a gente vai ver algumas outras coisas novas. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Aguardo vocês para a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.